O dedo dele roçou sua pele como se escrevesse um destino, e naquela noite, o corpo dela aprendeu o que era desejo sem volta. Mira não soube ao certo quando a vida deixou de ser sua. Talvez tenha sido no instante em que sua mãe caiu doente e o desespero tomou o lugar das promessas. Ou talvez, mais cedo ainda, quando percebeu que seu valor no mundo seria medido por decisões alheias, por acordos feitos entre homens em salões onde ela jamais foi ouvida. Aos 18 anos, Mira sabia muito sobre silenciar o coração. Filha de um artesão falido e de uma mulher adoecida pelo tempo e pelo sofrimento, ela cresceu aprendendo a esconder lágrimas, a baixar os olhos e manter os sonhos trancados em um peito apertado. Naquela manhã, o sol mal havia tocado as cortinas da pequena casa quando o pai a chamou. A voz dele estava diferente, seca, rouca, como se cada sílaba carregasse um peso insuportável. Mira desceu os 3 degraus de madeira que separavam seu quarto da cozinha e encontrou o homem sentado, curvado sobre uma carta com um selo dourado. Mira, ele começou, evitando o olhar da filha. Eu não tive escolha. As palavras seguintes vieram como pedras, uma após a outra, esmagando qualquer esperança que ainda resistia dentro dela. Um acordo havia sido feito. Um contrato assinado. Mira seria entregue ao Sheikh Khalil al-Nassar em troca da cura de sua mãe, dos medicamentos que a família jamais poderia pagar. Era o preço do desespero. Um preço que apenas ela pagaria. Mira não gritou. Não chorou. Não implorou. Apenas assentiu, o rosto pálido, os dedos apertando o tecido do vestido simples que usava. Sabia que dizer não mudaria nada. O destino já havia sido selado. 3 dias depois, um carro preto parou diante da casa. Homens vestidos com roupas impecáveis desceram e, sem dizer uma palavra, abriram a porta para ela. Mira beijou a testa da mãe, abraçou o pai com o coração partido e entrou no veículo como quem caminha para uma terra desconhecida, ou para o fim do mundo. A viagem foi silenciosa. Pela janela, o deserto se estendia em tons de ouro e areia, como se o próprio tempo estivesse congelado ali. Após horas intermináveis, os portões de ferro de um palácio se abriram. Era imenso, com colunas brancas, detalhes entalhados e jardins exuberantes. Mas para Mira, parecia uma prisão disfarçada de luxo. Ela foi levada a um quarto amplo, decorado com móveis antigos, cortinas pesadas e espelhos dourados. Uma mulher alta, de olhar severo, apresentou-se como Samira, a governanta. Entregou-lhe roupas novas, mandou que tomasse banho e a deixou sozinha. O dia passou arrastado. Ninguém apareceu. Apenas ao cair da noite, quando as sombras do crepúsculo se misturavam às luzes do palácio, Mira foi chamada à sala principal. Suas mãos tremiam. As pernas pareciam não querer obedecer. Mas ela andou. Sempre andava, mesmo quando a alma queria ficar. As portas se abriram com um render suave. E lá estava ele. Khalil al-Nassar. Alto, com traços marcantes e olhos que pareciam guardar tempestades antigas. Vestia-se com simplicidade e autoridade ao mesmo tempo, túnica preta, cinto de couro, o semblante impassível. Não sorriu ao vê-la. Apenas a observou por longos segundos, como se cada detalhe fosse analisado, medido, julgado. Então, a voz dele era grave, pausada: "Você é o presente que me foi prometido." Mira sentiu o rosto queimar. Presente. Aquela palavra ecoou dentro dela como um insulto. Mas ela não respondeu. Apenas ficou ali, parada, esperando o que viria. Khalil caminhou até ela, devagar. Parou tão perto que ela pôde sentir o calor da respiração dele. Seus olhos se encontraram. E então, com um gesto inesperado, ele tocou o queixo dela com 2 dedos, obrigando-a a encará-lo.
Você vai se lembrar desse toque pelo resto da sua vida, Mira. A voz era baixa, quase um sussurro. Mas cada palavra pareceu esculpida no mármore da realidade. Ela não soube o que responder. Sentiu a pele arrepiar, não pelo desejo, mas pela intensidade. Não havia luxúria no olhar dele. Havia algo mais profundo. Algo que a assustava, porque não entendia. Ele soltou seu queixo, deu um passo atrás e disse: Esta será sua casa a partir de agora. Você terá tudo o que quiser, menos liberdade. E não se engane achando que poderá me seduzir ou desafiar. Eu não sou como os homens que você imagina. Eu sou Khalil al-Nassar. E ninguém entra em minha vida sem pagar o preço. Mira ainda não sabia o que isso significava, mas sentiu um calafrio na espinha. Ele se virou e saiu da sala, sem dizer mais nada. Ela ficou ali, sozinha, tentando recuperar o fôlego, tentando entender como um simples toque no queixo podia desestabilizar tanto seu mundo. Naquela noite, deitada em lençóis caros, mas com o coração esmagado, Mira chorou. Não de medo. Não de dor. Mas de perda. Perdeu sua liberdade. Perdeu sua infância. Perdeu o direito de escolher. E tudo isso por um acordo selado entre homens, em que ela era apenas a moeda. Mas algo dentro dela se acendeu. Frágil, sim. Mas resistente. Um fio de fogo escondido sob a areia. Talvez ela não pudesse mudar o mundo. Mas não entregaria sua alma tão facilmente. E quanto ao toque dele? Sim. Ela se lembraria. Não porque fosse especial. Mas porque foi o toque que dividiu sua vida em duas partes, antes e depois de Khalil. O sol nascia lento sobre as torres do palácio, mas Mira já estava de pé. Naquela manhã, não houve canto de pássaros, apenas o som abafado de passos, portas distantes e o murmúrio do vento tocando as paredes antigas. Ela vestiu-se com o tecido leve que Samira havia deixado sobre a cadeira, um vestido cor de areia, simples, mas elegante demais para seus padrões antigos. As roupas agora eram finas, mas o coração ainda carregava remendos. Do outro lado do palácio, Khalil al-Nassar começava o dia do mesmo modo que fazia há anos, em silêncio, entre reuniões com conselheiros, decisões sobre contratos e problemas herdados por ser o nome mais temido de toda a região. Ele não era um homem de sorrisos fáceis. Muito menos de aproximações desnecessárias. Mas, naquela manhã, pensou nela. Mira. A menina que havia aceitado o destino com olhos que escondiam algo além da submissão. Ele havia tocado apenas o queixo dela, mas o gesto o perseguiu como um fantasma durante toda a noite. Não pela suavidade da pele, mas pela reação silenciosa dela. Um leve tremor. Um olhar firme, que não desafiava, mas também não fugia. O palácio parecia maior do que Mira imaginava. A cada corredor, uma tapeçaria diferente. A cada escada, espelhos e janelas que davam vista para os jardins, fontes e labirintos floridos. Mas ela não via beleza em quase nada. Ainda se sentia como uma intrusa. E, de certo modo, era isso que ela era. Um corpo entregue. Um preço pago. Samira, a governanta, a guiou até o salão do café da manhã. Mesa longa, frutas exóticas, pães macios, travessas de prata. Havia empregados demais para uma única refeição. Mas ele já estava lá. Sentado na ponta da mesa, ereto, imponente, com os olhos fixos em um jornal que não parecia ler. Quando Mira entrou, Khalil ergueu os olhos. E por um segundo, apenas um segundo, algo atravessou aquele olhar, algo como surpresa, ou talvez incômodo. Sente-se. Foi tudo o que disse.
Ela obedeceu. As mãos pousadas no colo, os olhos desviando de tudo o que brilhava. Kalil observava sem que ela percebesse. Havia algo desconcertante naquele silêncio dela. Não era submissão. Era dignidade. Durante a refeição, ele fez poucas perguntas. Quis saber se ela havia dormido bem. Se estava satisfeita com o quarto. Se precisava de algo. Mas todas as respostas dela eram medidas. Comedidas. Gentis, mas sem entrega. Você sempre foi assim? Ele perguntou, com voz baixa. Assim como? Tão contida. Mira hesitou. Olhou para ele. Pela primeira vez, ousou manter o olhar. Nunca precisei ser diferente. A resposta o desarmou. Kalil encostou-se na cadeira, cruzou os braços e permitiu um leve sorriso, o primeiro desde que ela chegou. Veremos por quanto tempo consegue manter essa armadura. As palavras foram ditas como brincadeira, mas Mira sentiu o peso oculto. Ele estava testando-a. Talvez já soubesse que ela não era como as outras que haviam passado por aquele palácio. Que não buscava atenção. Nem queria encantá-lo. Havia algo mais forte nela, uma vontade de permanecer inteira, mesmo dentro da prisão dourada. Naquela tarde, Mira caminhou pelos jardins. Sozinha. Descobriu caminhos escondidos entre roseiras, passou pelos arcos de pedra e encontrou um pequeno lago. Sentou-se ali, sem pressa, tentando lembrar de quem era antes daquele mundo. Fechou os olhos e pensou na mãe. No pai. Na vida simples que agora parecia tão distante. Mas não estava sozinha. Kalil a observava de longe, do alto de uma varanda. Não era desejo o que sentia. Era curiosidade. Inquietação. Porque aquela jovem, que entregue a ele por completo, não tentava se aproximar, não buscava seduzi-lo, não usava a beleza a seu favor. À noite, os corredores do palácio ficavam em silêncio. Mira já se acostumava ao som do próprio passo ecoando entre colunas e mármores. Passava mais tempo consigo mesma do que com qualquer outra pessoa. E por mais estranho que parecesse, aquilo a confortava. Mas numa dessas noites, enquanto cruzava o corredor para devolver um livro à biblioteca, ouviu uma porta se abrir atrás dela. Você está perdida? A voz. Grave. Reconhecível. Ela virou-se devagar. Só estava devolvendo um livro. À noite. É quando a biblioteca está vazia. Kalil se aproximou. Vestia apenas roupas leves, como quem já se preparava para dormir. Os pés descalços, o olhar atento. Qual livro? Perguntou. A Liberdade e o Silêncio, de Idris Malik. Ela respondeu sem hesitar. Kalil ergueu as sobrancelhas. Aquilo o surpreendeu. Um título, ousado. Talvez. Mas não trata de rebelião. Trata de alma. O silêncio que se seguiu foi denso. Eles estavam perto demais agora. Mira segurava o livro contra o peito. Os olhos dele estavam fixos nos dela. Você me intriga, Mira. Disse enfim. Não tenta fugir, mas também não se entrega. Talvez porque ainda não sei o que você é. Um carcereiro? Um protetor? Um inimigo? Ele sorriu, mas não respondeu. Apenas se aproximou mais um passo. Estendeu a mão e tocou o livro que ela segurava. Seus dedos roçaram os dela. Foi um gesto simples. Mas o corpo de Mira reagiu como se tivesse sido atravessado por algo invisível. Um arrepio correu por sua pele. Ela não recuou.
também não avançou. Ficou ali, olhando para ele como quem vê um abismo e não sabe se salta ou se foge. Um dia, ele murmurou: "Você vai querer que eu a toque de verdade?" Ela não respondeu. Nem precisava. O silêncio dela era resposta suficiente. Naquela noite, no quarto, sentada diante do espelho, Mira passou os dedos onde os dele haviam roçado. Um toque tão sutil, mas que acendeu algo perigoso dentro dela. Não era amor. Não era desejo carnal. Era algo mais profundo. Uma ponte que começava a se construir, mesmo sem permissão. E talvez, só talvez, Khalil estivesse certo. Ela começava a entender que alguns toques não precisavam de força para marcar a alma. O palácio de Khalil al-Nassar guardava segredos como quem guarda relíquias, em silêncio, envoltos por véus de respeito, medo e esquecimento. Mira, embora recém-chegada, já percebia que por trás da imponência das colunas e da perfeição dos corredores, havia um passado que todos pareciam evitar nomear. Certa manhã, durante o desjejum, notou que Khalil demorava mais que o habitual. Samira, sempre rígida com os horários, mantinha o ambiente funcionando com precisão, mas aquela ausência prolongada gerou um murmúrio entre os empregados. "O sheik está nos jardins do norte", comentou uma das criadas, sussurrando. Mira não perguntou mais nada. Guardou a informação, como sempre fazia. Aprenderá desde cedo que ouvir era mais valioso do que falar. E naquele lugar, ainda mais. Mas algo a impulsionava a entender quem era, de fato, o homem por trás do nome temido. Naquela tarde, esperou que os passos dos outros se dispersassem. Depois, caminhou em silêncio na direção do Jardim Norte. Não buscava confronto. Buscava pistas. Khalil era um mistério, mas não do tipo inalcançável. Ele parecia, no fundo, alguém que desejava ser decifrado, mesmo sem admitir. Ao chegar ao jardim, encontrou um cenário diferente dos demais. Ali, as flores eram selvagens, não organizadas. A fonte central estava coberta por folhas caídas. Era um lugar que ninguém cuidava mais. No centro, havia um banco de mármore desgastado. E nele, Khalil. Ele não se virou ao notar sua presença. Sabia que era ela. "Por que esse lugar é tão esquecido?" Ela perguntou. Khalil demorou a responder. "Porque há coisas que preferimos esquecer." Mira se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dele, mantendo distância. Observou o modo como ele olhava para a fonte coberta. Não havia imponência naquele olhar. Havia dor. "Foi aqui que ela morreu", disse, por fim. Mira não precisou perguntar de quem ele falava. O tom da voz dizia tudo. "No." O nome escapou dos lábios dele como uma confissão. Mira sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, ouvia o nome de uma mulher ligado à história daquele palácio. Alguém importante o suficiente para ainda causar silêncio. Ela era sua esposa? Khalil assentiu lentamente. No papel, sim. Na alma, talvez. Ou talvez fosse só a ideia dela que me fascinava. Mira ficou quieta. Não por medo, mas por respeito. O silêncio, às vezes, era a única linguagem verdadeira. Ela morreu aqui? Sua voz saiu suave. Sim. Afogou-se nessa fonte, no fim de uma noite de tempestade. Ninguém entendeu como aconteceu. Dizem que escorregou. Mas até hoje, eu me pergunto se foi acidente ou escolha. A revelação caiu como um peso no peito de Mira. Agora ela entendia as sombras nos olhos dele. As ausências. As muralhas invisíveis. Desde então,
Ninguém entra aqui. Kalil continuou. Mas você, parece não ter medo de onde pisa. Mira o encarou. Não tenho medo de dor. Tenho medo de viver sem saber por que sofro. Ele riu. Um riso sem alegria. Você tem respostas demais para alguém tão nova. E você tem perguntas demais para alguém que já viveu tanto. A frase o atingiu com força inesperada. Mas, em vez de se ofender, Kalil a olhou com algo que quase parecia alívio. Como se, finalmente, alguém dissesse o que ele precisava ouvir. Nos dias seguintes, o nome de No passou a habitar os pensamentos de Mira. Quem ela era, o que representava naquele palácio, e por que ainda parecia presente entre as paredes. Samira, ao ser questionada discretamente, fechou-se como uma muralha. Esse nome não deve ser pronunciado, disse, firme. Por respeito. E por segurança. Mira entendeu que havia mais naquela história do que apenas luto. Havia culpa, talvez. Ou algo mais obscuro. Mas ela não desistiria. Certa noite, andando pelos corredores mais antigos, descobriu uma porta entreaberta. Era uma biblioteca antiga, diferente da usual. Havia poeira, livros envelhecidos e, no canto, uma caixa com papéis soltos. Cartas. Fotografias. E, entre elas, uma imagem, Kalil mais jovem, sorrindo. Ao lado dele, uma mulher de olhos intensos, cabelos escuros e expressão livre. No. Em outra carta, Mira leu trechos do que parecia ser um diário. A caligrafia era firme, e a dor presente nas palavras era palpável. Às vezes, sinto que Kalil me ama apenas com os olhos. Nunca com as mãos. Nunca com a alma. Eu o vejo, mas ele nunca me vê por inteiro. A frase queimou nos dedos de Mira. Havia algo trágico naquele casamento. Um amor que nunca se completou. Um toque que nunca aconteceu de verdade. E agora, com Kalil, seria diferente? Naquela mesma noite, Kalil bateu à porta do quarto dela. Não era costume. Ele nunca fazia isso. Quando ela abriu, o viu com o rosto fechado, mas os olhos pareciam pedir algo. Encontrou algo que não devia, não foi? Mira não mentiu. Sim. Mas não contei a ninguém. No era um campo de guerra dentro de mim. Eu a amava, mas não sabia como mostrar. E talvez tenha sido isso que a matou. Não foi sua culpa, ela disse, com firmeza. Talvez. Mas também não foi só azar. Ele se aproximou, devagar. Olhou-a como se buscasse nela a resposta que nunca teve. Tocou-lhe o rosto, com a palma inteira desta vez. Diferente do primeiro toque. Mais longo. Mais confuso. Com você é diferente, murmurou. Diferente como? Com você, eu tenho medo de tocar. Porque sei que, se tocar demais, não vou conseguir parar. O silêncio entre eles era denso. Quente. E se eu não quiser que pare? Mira respondeu, quase sem perceber que disse. Kalil respirou fundo. Afastou-se com um esforço visível. Passou a mão pelos cabelos, encarando o chão. Ainda não. Ainda não é hora. E partiu. Naquela noite, Mira ficou deitada, sentindo ainda o calor da mão dele no rosto. O segundo toque. Mais profundo. Mais perigoso. Porque não foi apenas físico. Foi um toque na memória. Na promessa. E no segredo que habitava entre os dois. O passado de Kalil não a afastava. Pelo contrário. Ele a fazia querer entender. Curar.
E, quem sabe, ensinar que alguns toques precisam, sim, ser lembrados para sempre. A relação entre Mira e Khalil deixará de ser um acordo silencioso. Ainda que palavras fossem poucas, os olhares que trocavam carregavam tudo o que não ousavam dizer. Havia uma tensão crescente, feita de aproximações interrompidas, de gestos contidos, de desejos disfarçados de respeito. Nos corredores do palácio, os empregados andavam em silêncio ao vê-los juntos. Não por medo, mas por reverência. O que crescia ali, entre aqueles dois, não era comum. Nem vulgar. Era algo que ninguém compreendia completamente, nem mesmo eles. Na manhã daquele dia, Mira acordou diferente. Havia um calor estranho dentro dela, uma inquietação que começava no ventre e subia até o peito. Olhou-se no espelho e notou que havia algo nos olhos. Não era vaidade. Era uma chama. Samira a chamou para se preparar. Khalil queria vê-la. Mas, dessa vez, não seria no salão principal, nem no jardim. Seria nos terraços superiores, onde poucos tinham permissão de entrar. Mira não perguntou por quê. Apenas obedeceu, vestindo um traje claro, de tecido leve, o cabelo preso em uma trança que deixava o pescoço à mostra. Ao subir as escadas de mármore, sentia o coração bater mais rápido do que o habitual. Quando chegou ao terraço, o vento quente do deserto a envolveu. E lá estava ele, de pé, junto à mureta, olhando para o horizonte. Khalil virou-se ao ouvir os passos. Gosto de vir aqui quando quero pensar, disse. E hoje, o que quer pensar? Ele sorriu, mas não respondeu. Apontou para o céu. Já viu um deserto antes da tempestade? Mira balançou a cabeça. É como um animal que pressente o ataque. O ar fica mais denso. As folhas param. O céu escurece devagar. Tudo se prepara para algo que não pode ser impedido. Ela o encarou, sentindo que ele não falava apenas da paisagem. E você está se preparando, para quê? Khalil se aproximou. Deixou que os olhos percorressem o rosto dela, sem pressa, como se estivesse decorando cada linha, cada curva. Havia desejo ali, sim. Mas havia também algo mais feroz, contenção. Desde que você chegou, tem algo que me atormenta, ele disse. O que seria? O modo como você me olha, como se pudesse me ver além das camadas. Além do nome, do título, da dor. E isso te incomoda? Me deixa vulnerável. Mira deu um passo à frente. Talvez porque você deseje ser visto. Mesmo que negue isso. Foi então que aconteceu. Não houve pressa. Nem hesitação. Khalil ergueu a mão e tocou o rosto dela com as pontas dos dedos, devagar, como se sua pele fosse feita de algo sagrado. Mira não recuou. Ao contrário. Permaneceu imóvel, sentindo o calor subir pelo corpo. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Ele sussurrou. Tenho. Porque está acontecendo comigo também. E, como se o mundo inteiro tivesse se calado, ele a beijou. O toque dos lábios não foi voraz. Foi uma descoberta. Um reconhecimento entre duas almas que há muito se procuravam. Mira sentiu a força e o cuidado naquele gesto. Não era um beijo para tomar. Era um beijo para pedir permissão. E ela deu. As mãos dele pousaram nas laterais do rosto dela, e os corpos se aproximaram sem pressa. O tempo pareceu desaparecer. A dor antiga que ele carregava, e o medo que ela alimentava, dissolveram-se naquele instante. Quando o beijo cessou, os olhos ainda estavam fechados. Como se quisessem prolongar aquele instante dentro da memória. Khalil foi o primeiro a falar.
preciso que entenda, que não sou um homem fácil de amar. E eu não sou alguém que se entrega por capricho. É por isso que você me destrói por dentro, ele murmurou. Mira não respondeu. Apenas encostou a testa na dele, sentindo o calor dos dois misturar-se. Mas aquela paz durou pouco. Naquela noite, algo quebrou o encanto construído entre eles. Um mensageiro chegou às pressas ao palácio, exigindo a presença de Khalil em uma reunião de emergência com os anciãos do Conselho Tribal. Havia rumores de que sua aproximação com uma estrangeira sem sangue real estava gerando tensão entre famílias influentes. Mira escutou parte da conversa ao passar pelo corredor. As palavras vergonha, rompimento e ameaça estavam presentes. Horas depois, Khalil apareceu à porta do quarto dela. Eles estão incomodados, disse, sem rodeios. Por minha causa? Por nossa causa. Estão acostumados com alianças frias, casamentos políticos. Sentem medo do que não podem controlar. E o que você vai fazer? Proteger você. Mesmo que isso me custe o trono. Mira sentiu um aperto no peito. Queria acreditar nele. Queria confiar. Mas sabia que o poder corrompe até os sentimentos mais nobres. E que os muros daquele palácio não protegiam amores frágeis. Não me proteja às escondidas, ela disse. Me assuma. Ou me liberte. Khalil a olhou por longos segundos. Depois, aproximou-se devagar, segurou a mão dela e a levou até o centro do quarto. Enlaçou sua cintura, e a voz saiu firme. O que começou com um toque, agora é minha razão de lutar. Ela não disse nada. Apenas permitiu que ele a envolvesse nos braços. O corpo dele era quente, firme, protetor. O dela, frágil, mas decidido. E ali, no meio do quarto, sem medo, sem desculpas, eles se beijaram novamente. Dessa vez, com mais força. Com mais verdade. O toque dele queimava. Não por lascívia. Mas por tudo o que ele guardara por anos. E o que ela libertava com apenas um olhar. Era o início de algo que nenhum dos dois poderia mais conter. O palácio não dormia mais em paz. Desde o beijo no terraço e a promessa de Khalil, Mira percebia que os olhos em sua direção haviam mudado. Não eram mais olhares de curiosidade ou desprezo silencioso, agora eram olhares de cálculo, rancor e vigilância. O ambiente estava tenso, como se todos esperassem o momento certo para agir contra algo que ultrapassava as regras daquele mundo. A aproximação entre ela e Khalil não era apenas um escândalo para os conselheiros. Era uma ameaça ao equilíbrio das alianças forjadas com sangue, riqueza e tradição. Mira era vista como uma intrusa. E no coração da elite, ela representava um risco que precisava ser eliminado. Naquela manhã, enquanto Khalil cavalgava com seus homens pelas dunas, Mira foi chamada discretamente por Samira. A governanta, até então rígida e distante, parecia diferente. Seus olhos, geralmente impassíveis, carregavam preocupação. Venha comigo, disse apenas. Levaram-na até um corredor antigo, pouco usado, atrás das antigas câmaras de leitura. Lá, em uma pequena sala protegida por tapeçarias, Samira entregou-lhe uma caixa de madeira escura. O sheik te protege, mas não imagina o que está acontecendo pelas sombras. Leia isso. Mas leia sozinha. Mira abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro, encontrou cópias de registros do conselho, cartas seladas com o emblema de famílias poderosas e uma única folha com seu nome em letras grandes. Acusação formal. Ela era o motivo do possível enfraquecimento do trono. Os conselheiros a descreviam como uma ameaça emocional, alguém que havia enfeitiçado Khalil e corrompido seu julgamento. Havia, inclusive,
um plano descrito, Mira seria removida discretamente do palácio, sob o pretexto de retorno à sua terra. Se resistisse, seria silenciada. Isso é real? Ela perguntou, assustada. Samira assentiu com dor nos olhos. Não sei quem está por trás de tudo, mas os nomes estão aí. E não confie em ninguém, nem mesmo entre os guardas. Mira sentiu o corpo gelar. O que antes era um romance silencioso havia se tornado uma guerra. Quando Khalil retornou naquele fim de tarde, ela tentou conter o desespero. Queria contar, alertar, mas os corredores estavam cheios, os passos ecoavam demais. Esperou até que a noite caísse, até que o palácio mergulhasse em sua penumbra rotineira. Mas antes que pudesse ir até ele, foi interceptada. 2 homens, vestidos como empregados, surgiram de um dos corredores. Mira recuou, mas eles foram rápidos. Um deles segurou seu braço com força. O outro tentou cobrir sua boca. Mas ela gritou. O som do grito ecoou como um trovão dentro do palácio. Guardas vieram correndo. Khalil, que estava em sua biblioteca, escutou a comoção e saiu apressado. Encontrou Mira caída no chão, o vestido rasgado no ombro, os olhos arregalados de medo. Os 2 agressores haviam sido contidos, mas a dor já estava feita. Ele os reconheceu. 2 homens de confiança do próprio conselho. A fúria foi imediata. Khalil não gritou. Não bateu. Apenas olhou para eles como quem já não reconhece os próprios aliados. Vocês cruzaram a linha que jamais deveria ter sido tocada, murmurou. Ordenou que fossem levados para as celas subterrâneas. Mas sabia que aquilo não era um ataque isolado. Era o começo de algo maior. Naquela noite, Mira estava trancada em seus aposentos. Não por punição, mas por proteção. Khalil foi até ela. Entrou em silêncio, carregando nas mãos uma manta e uma adaga dourada. A partir de agora, não andará mais sem isso, disse, entregando-lhe a lâmina. Ela segurou o objeto, sentindo o peso do metal e do momento. Eles iriam me levar. Me apagar, ela disse, a voz trêmula. Não vão mais tentar. Juro por tudo que me resta. Eles têm medo de mim, ou de você comigo? Khalil abaixou os olhos. Tem medo do que você desperta em mim. Porque sabem que sou capaz de derrubar reinos por sua causa. No dia seguinte, o conselho se reuniu às pressas. Khalil os confrontou. Mostrou os documentos. Nomeou os envolvidos. Alguns negaram. Outros tentaram justificar. Mas o que ficou claro é que a divisão dentro do palácio já era irreversível. Foi então que Khalil tomou a decisão mais perigosa de sua vida, dissolveu o conselho. A partir de agora, disse, diante de todos, nenhuma decisão sobre meu palácio, minha vida ou minha mulher será feita por bocas que não conhecem verdade. A notícia espalhou-se como fogo entre as tribos. Alguns o apoiaram. Outros declararam oposição imediata. Em poucos dias, caravanas aliadas deixaram o território. A influência de Khalil começou a ruir. Mas ele não recuou. A cada manhã, olhava nos olhos de Mira e dizia a si mesmo que valia a pena. Mesmo que perdesse o império. Mesmo que perdesse tudo. As muralhas do palácio, antes símbolo de domínio, tornaram-se refúgio silencioso de um homem que ousou desafiar as tradições por amor. Khalil, agora isolado das alianças que o sustentavam, enfrentava o maior risco de sua vida. Mas em nenhum momento vacilou diante da escolha que fizera. Havia perdido conselheiros, terras, proteção externa, mas ganhará o que jamais teve, uma mulher que o via como homem, não como trono. Mira, mesmo protegida,
sentia o peso de tudo que desmoronava ao redor. O palácio, embora ainda imponente, tornara-se mais vazio. Servos antigos partiram, caravanas pararam de chegar, e alguns suprimentos começaram a faltar. Mas nada daquilo parecia quebrar o que se formava entre ela e Khalil. Naquela tarde, ele a chamou até a torre mais alta. Um lugar onde raramente alguém subia. Havia escadas estreitas, paredes cobertas de tapeçarias antigas e, no topo, uma varanda com vista para o deserto que se estendia até onde os olhos conseguiam alcançar. Quando era criança, disse Khalil, olhando o horizonte, eu subia aqui para fugir da pressão, da dor, da expectativa de ser alguém que ainda não entendia. Mira parou ao lado dele, o vento soprando nos cabelos, o sol dourando a pele. E hoje? Está fugindo ou voltando? Estou pronto. Pela primeira vez, não para comandar, mas para sentir. Ele virou-se. Tocou o rosto dela com as mãos firmes e, com a voz baixa, completou. A promessa que fiz naquele primeiro toque, está viva dentro de mim até hoje. Mira respirou fundo. Tocou a mão dele e assentiu. Nenhuma palavra era necessária. Aquela noite não veio com tempestade. Veio com calma. Khalil mandou que ninguém os perturbasse. A suíte principal do palácio foi preparada em silêncio, sem luxo excessivo. Apenas velas acesas, cortinas abertas para a luz da lua, e almofadas espalhadas sobre o tapete. Mira entrou primeiro. O vestido claro tocava os tornozelos, os cabelos soltos em ondas leves. Caminhou até o centro do quarto e esperou. Khalil entrou depois. Vestia roupas leves, pés descalços, olhar tranquilo. Mas havia algo nos olhos dele que Mira ainda não conhecia, reverência. Ele parou diante dela, como se pedisse permissão para estar ali. E ela, com um gesto leve, segurou a mão dele. Era a hora. A aproximação foi lenta. Khalil tocou os ombros dela com delicadeza. Retirou o tecido com movimentos calmos, como quem desembrulha algo sagrado. Mira, apesar do coração acelerado, não sentia medo. Sentia entrega. Está tudo bem? Ele perguntou, os lábios quase tocando a pele dela. Nunca estive tão pronta, ela respondeu. O beijo que veio foi diferente dos anteriores. Não era o início de algo proibido. Era a consumação de tudo que haviam vivido, medo, resistência, silêncio, promessas. Ele a carregou até os lençóis como quem carrega um segredo, e deitou-se ao lado, sem pressa. Mira olhou para ele como quem olha para o impossível. Tocou o peito dele, sentiu o coração bater firme. Khalil deslizou os dedos pelo braço dela, subiu até a nuca e puxou-a para mais perto. Quando os corpos se encontraram por inteiro, não houve tensão, houve alívio. Os toques dele não exigiam. Convidavam. Os beijos não marcavam território. Acendiam memórias. E a cada gesto, Mira sentia que aquela noite ficaria para sempre impressa na alma. Ela era virgem. Mas não era frágil. Ele era experiente. Mas nunca havia amado com tanto cuidado. Na penumbra do quarto, entre lençóis quentes e palavras sussurradas, Khalil a tocou como se cumprisse uma promessa feita muito antes dela existir. E Mira, por sua vez, entregou-se não como quem se rende, mas como quem escolhe. Houve dor, sim. Mas uma dor breve, logo substituída por um calor que parecia nascer do centro da existência. Depois, ficaram ali, entrelaçados. O corpo dela encaixado no dele. As mãos cruzadas, os olhos fechados, o mundo lá fora distante. E quando a madrugada caiu sobre o deserto, Khalil sussurrou. Agora sim, você vai se lembrar de mim para sempre.
Mira não respondeu com palavras. Apenas sorriu, encostou o rosto no peito dele e sentiu o coração dele bater junto ao seu. Era o som de algo eterno começando. Os dias que se seguiram à noite em que Mira e Khalil finalmente se entregaram não foram feitos de grandiosidade ou comemorações públicas. Não havia cortejos, declarações formais ou alianças recuperadas. Mas havia algo que o tempo não podia apagar, a paz que se instalou entre os dois. Dentro do palácio, o ar parecia outro. Onde antes o silêncio era feito de medo e contenção, agora era feito de compreensão mútua. Khalil continuava a lidar com as consequências de sua decisão. Conselheiros antigos haviam partido, tribos vizinhas se afastaram, e o nome do sheik não carregava mais o mesmo peso entre os poderosos. Mas nada disso importava como antes. Ele acordava ao lado de Mira, e só isso já tornava cada perda suportável. As manhãs, antes dominadas por protocolos e estratégias, agora começavam com sorrisos trocados em meio aos lençóis. A vida havia se tornado simples. E, pela primeira vez, desejável. Mira não era mais a jovem que chegou ao palácio com os ombros curvados pelo medo. Havia firmeza em seu olhar agora. Ela andava pelos corredores como alguém que sabia quem era. Não buscava o trono. Não queria o poder. Mas era impossível ignorar a força que sua presença exercia. A notícia do rompimento político de Khalil continuava a se espalhar. Inimigos se articulavam, outros líderes se organizavam para enfraquecer sua posição. Mas uma verdade já era conhecida entre todos: ele não estava mais sozinho. E essa nova realidade o tornava ainda mais perigoso, não por causa da força, mas por causa do que estava disposto a proteger. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo jardim onde No fora mencionada pela primeira vez, Khalil parou diante da fonte esquecida. O tempo havia secado parte da água, e as pedras estavam cobertas de musgo. Este lugar carregava meu luto, ele disse. Agora quero que seja símbolo de recomeço. E como pretende fazer isso? Mira perguntou. Enterrando as memórias que me mantinham preso, e vivendo as que quero lembrar. Então, ali mesmo, ele mandou restaurar a fonte. Plantou flores novas ao redor. E ergueu uma pequena escultura no centro, com um nome esculpido: Renascimento. Naquela noite, enquanto o deserto dormia sob o brilho da lua, Khalil preparou algo especial. Não havia pedido de casamento tradicional, porque entre eles, o vínculo já existia antes das palavras. Mas ele queria marcar o novo tempo. Convidou Mira para o alto da torre. A mesma onde haviam conversado dias antes. O vento soprou forte quando ela chegou. Ele estava ali, esperando, com um olhar que não carregava mais peso algum, apenas verdade. Trouxe você aqui pela primeira vez quando estava prestes a perder tudo, disse ele. Agora trago porque encontrei o que vale a pena manter. Mira sorriu, os olhos marejados. Nunca pedi que você desistisse de nada por mim. Não desistir, ele a interrompeu. Escolher. E eu escolhi você. Sem dúvida. Sem medo. Do bolso, Khalil tirou um pequeno colar de prata, simples, sem joias. Apenas um pingente em forma de estrela. Isso pertencia à minha mãe, ele explicou. Ela dizia que toda mulher que ilumina um homem deve ser honrada com a luz dela. Mira aceitou o colar, emocionada. Khalil a ajudou a colocá-lo. E, pela primeira vez, ela se sentiu parte de algo maior do que si mesma. Não uma prisioneira. Não uma promessa. Mas uma mulher amada, respeitada e escolhida. Meses se passaram. A reputação de Khalil continuou dividida entre admiração e revolta. Mas a estabilidade do palácio se manteve. Samira assumiu um novo papel,
tornando-se confidente de Mira e ponte entre as camadas do poder. Um dia, um mensageiro de um reino vizinho trouxe notícias inesperadas. Um antigo aliado, conhecido por sua severidade, enviará uma carta reconhecendo a força de Khalil em romper com a política ancestral. Homens que amam com coragem são mais perigosos que exércitos armados. Respeito sua escolha. Se precisar, saberá onde me encontrar. Khalil mostrou a carta a Mira com um sorriso discreto. Parece que alguns ainda sabem ver além do escândalo. Ela leu e respondeu com serenidade. Porque quem ama com verdade, acaba vencendo, mesmo que demore. Numa manhã silenciosa, Mira acordou com algo diferente no corpo. Uma sensação estranha, uma tontura leve, um calor que não era da febre. Procurou Samira, que a examinou com cuidado e sorriu com uma ternura rara. O palácio vai ganhar outro coração pulsando entre os muros, disse. Mira demorou a entender. Depois, levou as mãos ao ventre, surpresa. Um filho? Samira assentiu. O dia passou como um sonho. Mira preparou um jantar com suas próprias mãos, simples, íntimo, com frutas e pães. Quando Khalil chegou, o aroma o fez sorrir. Sentaram-se juntos, riram como nunca, comeram com prazer. Ao final, ela segurou a mão dele e, com a voz embargada, contou. Estamos esperando alguém. Khalil a olhou fixamente. O coração disparou. Não disse nada por um instante. Apenas a abraçou. Forte. Longo. Sentindo que tudo em sua vida, finalmente, fazia sentido. Vai ser como você, ele sussurrou. Forte, livre, e impossível de esquecer. Os meses seguintes foram os mais doces que o palácio já conheceu. Mira, mesmo com as dores da gravidez, mantinha a alma leve. Khalil tornará-se um homem mais calmo, mais presente. O medo da perda foi sendo substituído pela certeza de que tudo o que valia a pena estava ali, ao alcance das mãos. Quando o bebê nasceu, veio com olhos escuros como os de Khalil, e o silêncio profundo de Mira. Uma menina. Forte desde o primeiro choro. Recebeu o nome de Lina, que significava suave e resistente. Na primeira noite com a filha nos braços, Khalil olhou para Mira e disse, emocionado. Aquele toque, o primeiro, eu disse que você jamais esqueceria. Mas agora, sou eu quem jamais vai esquecer o que você fez com a minha vida. Mira encostou a cabeça no ombro dele e respondeu com um sussurro. Porque o amor verdadeiro não marca apenas a pele. Ele escreve na memória, para sempre. E foi assim. Sem coroas, sem títulos, sem alianças forçadas. Apenas dois corações marcados por um toque que atravessou a dor, superou o medo e venceu a história. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.